Apesar da gente ter 3 capítulos pela frente, é impossível pregar o 10 sem falar do 11, sem falar do 12. Por isso nós não vamos ter leituras extensas, né? A gente vai comentar um pouco do 10, comentar um pouco do 11, comentar um pouco do 12, e depois de algum tempo fechar um livro inteiro exposto, né, da Bíblia para a glória de Deus, que eu havia conversado, combinado com o Alex no momento que a gente conversou, que a gente vai ficar mesclando entre os profetas menores e as cartas paulinas, né? Então, depois que a gente fechar Daniel hoje, a gente já começa uma carta no apóstolo Paulo, uma carta paulina, para balancear e equilibrar a dieta da igreja, mas seguindo, expondo a Escritura, lendo a Escritura o máximo possível, falando a Bíblia, toda ela, para que a igreja seja nutrida, abençoada pela palavra de Deus. Amém? Então, hoje a gente vai fechar o profeta Daniel. É um pouco de tudo aquilo que a gente tem visto nessa segunda parte do livro, a parte das visões, né, escatológicas, apocalípticas, mas que fecha muito bem tudo aquilo que a gente tem visto, tudo aquilo que a gente tem pregado nas últimas semanas aqui. Para isso, queria orar. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de termos retornado para a nossa igreja, para cultuar, adorar, servir ao Senhor depois desse feriado prolongado. Graças ao Senhor não aconteceu nada de ruim com ninguém, todo mundo ileso, todo mundo na paz do Senhor e seguindo a Deus o nosso compromisso de te servir aqui estamos. Te louvamos por isso, te louvamos também, Senhor, pelo privilégio de termos percebido, Senhor, no nosso meio, enquanto te adorávamos, enquanto te louvávamos, enquanto cantávamos a Ti, mas neste momento te suplicamos, Senhor, que nos fale ao coração. Sua palavra, neste momento, seja vivificada pelo Seu Espírito, e que nós sejamos edificados por meio da Sua santa palavra. Torna-nos, ó Deus, mais semelhantes ao Seu Filho, e traga esperança por meio da palavra esta manhã aos nossos corações. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Como acabei de dizer, é muita coisa para ler. Então a gente não vai ler tudo. Não tem como a gente fazer a leitura desses 3 capítulos aqui. Mas eu preciso começar dizendo o que eu tenho dito nas últimas pregações aqui. O livro do profeta Daniel deixa claríssimo para nós que Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor da história. E uma coisa legal do profeta Daniel, ia falar isso na semana passada, esqueci, mas é pertinente, porque como a gente está fechando, é legal dizer isso agora. Deus, como Senhor da história, Ele também é um contador de histórias. Quando a gente olha para o livro do profeta Daniel e para os outros profetas, nós vemos Deus falando a sua história. E o que é mais engraçado ou interessante é que, diferente dos contadores de histórias comuns, você e eu e você, Deus não conta só a história que passou. Deus também conta a história que ainda vai acontecer. E só Ele pode fazer isso. O único que tem a possibilidade de falar da história que ainda não se concretizou, não se caracterizou no tempo e no espaço, é Deus, porque o profeta Isaías diz que Ele conhece o fim desde o começo. E é o que a gente tem visto aqui. Desde o capítulo 7, que nós temos visto de maneiras variadas, em visões variadas, é Deus falando que os reinos deste mundo vão se suceder um após o outro, todos eles vão cair e o reino de Jesus Cristo se estabelecerá eternamente. E ele continua falando isso nesses últimos capítulos do profeta Daniel, capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. Mas deixa eu falar isso aqui de novo, para que você guarde isso. A gente vai acabar o livro do profeta Daniel, a gente vai para outro texto, a gente vai lá para uma carta paulina. Eu quero que você guarde isso. Quando a gente leu o profeta Daniel, a gente percebeu que os reinos babilônico, medo-persa, o reino grego de Alexandre o Grande,
o reino ou o império romano, muito obrigado por esse ventinho, o império romano, nenhum desses impérios pegou o verdadeiro rei de surpresa. Todos esses reinos e esses governos foram preditos pelo próprio Deus antes de se consumarem, antes de tornarem reino. Então, a história não vai acontecendo e de vez em quando Deus vai acertando o que está acontecendo na história. Ele determinou a história. É o que nós chamamos de providência divina. Deus está governando todas as coisas de modo que Ele consegue dizer exatamente quem vai subir num trono daqui a 100 anos, quem vai subir num trono daqui a 500 anos, quem vai subir num trono daqui a 1000 anos, porque Ele é o Senhor da história. E por que Ele diz isso a partir do profeta Daniel? Porque os judeus que foram para dentro da Babilônia, bem como nós estamos nesse mundo perdido, hora ou outra nos deixamos levar pela ideia de que o mundo está seguindo o seu curso sem governo de ninguém. Mas os governos têm um governo maior sobre si. Sua casa, sua família, seu estado, seu município, sua empresa, todas as instituições estão debaixo do governo soberano de Deus, de modo que Ele sabe qual empresa vai falir, qual empresa vai prosperar, qual casamento vai dar em divórcio, qual casamento vai prosperar. Ele sabe quais são as pessoas que vão perseverar na fé, Ele sabe quem vai se desviar. Ele é o Senhor da história. E a implicação prática para nós, no meio disso tudo, é saber que a história não está em desgoverno, não tem ninguém olhando essa bagunça toda. Tem sim. Tem sim. E isso para nós que confiamos no Senhor deve trazer segurança e paz para os nossos corações. É como se Deus estivesse dizendo: fiquem tranquilos, não importa se o governo é de direita, de esquerda, de centro, não importa, não importa, não importa. O trono do universo continua ocupado, sendo governado pelo único e verdadeiro Deus, justo eternamente. Que isso conforte o meu e o seu coração. Não há nada que vai acontecer que pegue o meu e o seu Deus de surpresa, e nós precisamos confiar nisso. Daniel nos ensina isso. Mas nós também vimos que ao mesmo tempo que Deus determinou a história, consolidou a história, está desenvolvendo a história, é o nosso papel, no jeitinho de Daniel, no capítulo 9, orar ao Senhor, suplicar para que os propósitos de Deus sejam estabelecidos. Não que Deus já saiba o que vai acontecer e nós devamos ficar calados ou omissos em face disso. Pelo contrário, confiando no Senhor, precisamos ir a Ele em súplica, em petições. Precisamos ir ao Senhor clamando para que Ele estabeleça seu propósito, sua vontade, para que o plano que Ele determinou se concretize pelo bem do seu povo, pelo bem da sua igreja. E no capítulo 10, o texto começa dizendo que foi no 3º ano do reino de Ciro, 536 a.C., Daniel já tem notícias, preste atenção nisso, Daniel já tem notícias de que a coisa não está boa em Jerusalém. Ciro emite o decreto, lidera os judeus para voltarem para Jerusalém, para reconstruírem o templo e os muros, e diz a história, de acordo com Esdras, que quando os judeus entram dentro de Jerusalém para reconstruir tudo, eles encontram lá muitas dificuldades, muitas adversidades. A gente percebeu nas 70 semanas de Daniel que, diferente do que Daniel pensava, que saindo do cativeiro babilônico tudo ia ficar bem, nada disso, irmãos. Eles foram para dentro de Jerusalém e lá encontraram uma oposição e muitas pessoas resistindo ao avanço da obra de Deus. Então Daniel recebe as notícias, né? Acho que é como se Deus estivesse esclarecendo. Ele lembra que você estava orando pelo fim do cativeiro babilônico, pensando que o cativeiro babilônico era o maior dos seus problemas? Não tem problema depois que você volta para Jerusalém também. A aplicação que nós fizemos naquele dia é que não existe Jerusalém estável aqui e agora. Todas as Jerusaléns do agora vão nos trazer dor, sofrimento e angústia. E esse povo está dentro de Jerusalém, tentando reconstruir o muro, e alguns inimigos do povo judeu se levantando, de modo que em Esdras capítulo 4, o povo para de reconstruir o templo, não tem como mais construir. Então é dentro desse contexto. No capítulo 10 de Daniel, no 3º reinado de Ciro, ele vai orar ao Senhor. Está lá no versículo
2 e 3 diz assim: naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas, não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Olha que coisa linda, irmão. Isso aqui é terrível, terrível, terrível. Porque Daniel, como a gente viu desde o capítulo 1, quando ele chega na corte de Nabucodonosor, era um homem de privilégios. Daniel tinha comida boa, está escrito aqui no texto: ele comeu carne, comeu vinho, e não era sultão não, era negócio bom. Carne boa, comida boa, privilégios sem iguais. Nós vimos que sob o reinado de Dario ele se tornou o segundo homem. Daniel era um homem que tinha tudo dentro da corte medo-persa. E agora esse cara está triste pelos seus irmãos. Isso é uma pancada assim, de cara. E a gente precisa se perguntar se nós somos capazes de sofrer quando está tudo bem com a gente, quando não está tudo bem com o outro. Daniel está deixando de comer, está jejuando, está orando, está aí no texto, versículo 2 diz que está de luto. De luto. Você conhece uma pessoa enlutada? Que para a vida toda, senta sobre as cinzas e lamenta pela perda do falecido. Daniel está ouvindo que Jerusalém não está bem, de que seus conterrâneos estão sofrendo para reconstruir o templo e avançar com a obra de Deus. Daniel está ouvindo que os judeus que voltaram para dentro da Jerusalém, pela qual ele tanto orou, não estão passando momentos bons, e ele para tudo no meio do seu conforto, no meio de tudo aquilo que lhe era favorável, e ele abre mão de tudo, ele não come, ele não bebe, ele fica de luto, ele faz um jejum forçado, nem carne, nem vinho, nem unção de óleo, nada, ele fica como se fosse um mendigo, no pó, na cinza, lamentando pela tristeza alheia, pelo problema do outro, porque o problema do outro também é o nosso problema. No meio de uma conversa, uma vez, batendo papo com alguém, eu disse o seguinte: se você fica bem quando está tudo bem com você, mas não está bem com o outro, então é você que está mal. É você que está mal. Na verdade, quando pensamos em estabilidade e prosperidade, geralmente a estabilidade e a prosperidade que nos foi dada é para que nós possamos, da nossa prosperidade, servir o outro. Lembra de Esther, no reino de Assuero? Quando Mardoqueu chega na porta, Esther está ali, pensando se vai, se não vai, falar com o rei para livrar os judeus do decreto de morte. O Mardoqueu olha para ele e fala assim: reflete aí se não foi para esse momento que Deus te colocou no lugar onde você está. Então Daniel é esse tipo de crente que ele fica bem quando está todo mundo bem, mas ele está mal quando está todo mundo mal. E é nesse momento, nesse contexto, que ele tem mais uma visão das tantas que teve, e essa visão começa agora e só termina lá no capítulo 12. E o que ele vê nesta visão aqui? A partir do versículo 4, a visão que ele tem, em primeiro lugar, de um ser celestial. E o ser que ele vê aqui é muito parecido, mas muito menos. Se você olhar a descrição, você vai ver que é muito parecido com o Cristo glorificado de Apocalipse. Olhos como chama de fogo, rosto como um trovão, como um relâmpago. Tem umas coisas ali que você fala: caraca, parece que ele está falando do Cristo. Contudo, todavia, diz o texto, que esse ser celestial, quando começa a interagir com Daniel, e entrar num tema super importante, que é o tema da batalha espiritual, ele fala que em algum momento ele foi impedido pelo príncipe da Pérsia de passar e trazer a resposta a Daniel. Já vou falar sobre a batalha espiritual, mas se fosse Cristo, ele não ficaria impedido ali. É assim que a gente entende o texto. Então não é uma teofania, não é o Cristo aparecendo no Antigo Testamento na figura de um anjo. É um anjo poderoso, forte, reluzente, glorioso, para comunicar a Daniel que é o próprio Deus que enviou aquele ser, mas é um anjo, um emissário, um mensageiro de Deus, que vai falar com Daniel sobre a verdade do fim dos tempos. Perceba, você está comigo aqui desde lá do capítulo 7, Deus está falando do final dos tempos para alguém que ainda está lá no Velho Testamento, ou antes de Cristo. Às vezes a gente fica pegado ao Novo Testamento, Apocalipse, Mateus 24 e 25, volta de Jesus, como se fosse coisa do Novo Testamento. Não, só existe um plano na Bíblia.
Só existe um projeto na Bíblia. Só existe uma coisa na Bíblia: a vontade de Deus de redimir um povo para si, resgatar esse povo por meio de seu Filho, o Redentor prometido em Gênesis 3,15, e reinar sobre esse povo eternamente na glória. Então, o Antigo Testamento não fala de gigantes que a gente derruba com uma pedra. O Antigo Testamento não fala de muralhas que caem quando a gente dá 13 voltas e grita. O Antigo Testamento não fala de mares que se abrem quando a gente está na prova. Deus vai tirar esse mar de boleto da tua frente, só parar de gastar. Precisa de um milagre para isso. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala do plano de redenção, de um Deus que preparou desde a eternidade passada, a eternidade futura, para que nós estejamos com Ele para sempre. E Daniel precisa entender isso, bem como nós. Nós precisamos entender que esse mensageiro vai vir dizer a Daniel que nós precisamos escutar. A história está se desenrolando, mas no final a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. É o que ele vai dizer. Mas perceba, para a gente retornar para o texto, Daniel está orando, Daniel está suplicando ao Senhor que o resgate, que o ajude, que o abençoe, e esse anjo aparece. É um anjo, não é uma teofania, é um anjo, porque ele é resistido pelo príncipe da Pérsia. E no versículo 12 ele diz algo extraordinário. Ele diz para Daniel não ter medo. Então ele me disse: não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia que você dispôs o coração a compreender e a humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas palavras que eu ouvi. Deus responde a oração. Isso aqui é muito autoexplicativo, né? Não tem absolutamente nada elaborado, complexo para se dizer acerca desse texto. Foi o anjo que falou: você orou e ouviu. E eu queria, junto com a igreja Soma que está estudando sobre oração, a gente está falando isso, né? Desde o capítulo 6 de Daniel, na verdade desde antes, mas no 6 começa a ficar claro que o bicho é um homem de oração mesmo. Eu queria reforçar, irmão, a necessidade da gente buscar o Senhor, porque Ele envia anjos ao nosso povo. Irmão, eu vou falar de maneira mais simples possível. Deus ouve e responde. De novo, Deus ouve e responde. Deus ouve e responde. Pensa na sua vida, reflita sobre a sua vida. Quanto tempo você tem dedicado de oração? Mas ao mesmo tempo, você também tem experiência de ter orado e Deus ter. Não sei se tu teve essa experiência. Lembra quando tu era novo convertido? Tu pedia a Deus, era só para te fisgar. O novo convertido tem esse mistério, né? O bicho faca Deus. Abre a boca, Deus abre o céu. Novo convertido, né? Depois o negócio vai ficando, é porque você vai se tornando maduro, você entende que não tem que pedir tudo, é só confiar mais mesmo do que ficar pedindo tudo. Mas a verdade é que quando há legítima necessidade, não existe um coração quebrantado que Deus resista. Daniel se humilha, jejua, se coloca num estado de miséria por causa do outro, ele está sentindo a dor do outro, ele tem compaixão do seu povo, daqueles que estão dentro de Jerusalém sofrendo. Quando ele abre o bocão e pede: Senhor, me socorre, e o anjo diz: eu vim por isso. Eu vim por isso. E perceba, irmão, não tem campanha aqui nesse meio, não tem um sacerdote mediano, não tem nada. Tem só um homem quebrantado de joelho, orando, chorando, pedindo a Deus: tem misericórdia de mim. E o anjo vem em socorro de Daniel. Em outras palavras, o anjo está dizendo: você orou e Deus está respondendo. Eu estou aqui. Eu quero te encorajar, irmão. Você fica triste aí quando os irmãos não respondem o WhatsApp, né? Pô, eu falei que fulano me mandou uma mensagem boa. Eu estava conversando com o Fabrício, né? Anteontem, conversando com o Fabrício, falando sobre o conceito de conversa síncrona e assíncrona, né? Conversa síncrona, mensagem do WhatsApp. Você fala, o outro responde quando puder, e se tiver com muita pressa, tem que partir para uma conversa, né? Síncrona. Liga para a pessoa, você está precisando na hora, liga para a pessoa, fulano. Se for muito urgente, liga, uma ligação em cima da outra, uma hora a pessoa vai ver e vai te retornar, ou vai te atender. Mas a gente fica tão chateadinho quando os homens dessa terra não nos ouvem, não nos respondem, não nos atendem. Falei com fulano. Eu nunca vi alguém que entrou na sala do trono por esse novo e vivo caminho que nós cantamos a viver. É uma loucura, né? Porque a gente canta e não crê.
E a prova que a gente não crê é que a gente não entra. A gente não vai por esse novo vivo caminho na presença de Deus. Ele estava esperando. Procurou todo mundo, procurou tia, prima, Jota. E ainda não veio aqui pedir misericórdia para ser atendido. Então quando eu vejo esse anjo dizendo para Daniel, não vim porque você orou, eu entendo que Deus responde a oração e manda os seus emissários ao nosso socorro. Ore. Peça a Deus misericórdia, clame ao Senhor, jejue, se humilhe, se coloque nesse estado de miserável dependente, que o Senhor enviará ao seu encontro a resposta que você tanto espera. De repente não é o que você espera, mas que vai enviar, vai. Então, o anjo vem porque Daniel orou. E novamente, está vendo a história de Deus? Deus está desenvolvendo a história, mas é Daniel que ora, pedindo ao Senhor que estabeleça sua vontade sobre o seu povo. Então ele ora. E o anjo explica por que demorou tanto. Daniel, desde o primeiro dia que você orou, primeiro dia, o bicho era ligado, né, com Deus, né? Tinha direto. Primeiro dia que orou, Deus já respondeu, mas qual foi o problema? O problema, Daniel, é que o príncipe, está no versículo 13, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. E não só no versículo 13, mas também no versículo 20 e 21, e depois lá no capítulo 12, versículo 1, nós vamos ver algo extraordinário. Nós vamos ver que os eventos naturais, terrenos, são influenciados pelos eventos sobrenaturais nas regiões celestiais. E daqui as pessoas tiram aquelas teorias malucas, né, de governo territorial dos demônios. A cada lugar tem um demônio, né? Aí tem que mapear o lugar para ver qual é o demônio. Não, todo lugar tem demônio, é só isso. A verdade é que existe uma batalha espiritual nas regiões celestiais. Nós vamos ver um texto que é muito claro sobre isso, mas não existe um catálogo de demônios e diabos específicos para cada coisa. Já estava conversando com a irmã, né, num ambiente assim, batendo papo. A irmã começou a falar que para cada problema do ser humano existe um demônio específico, né? Aí ela falou que para os vícios, né, os evitas. Aí falou que para a prostituição é bombagira. Falei, caraca, vi a Bíblia algumas vezes e nunca vi essas paradas. Vou perguntar para ela onde ela achou. Onde é que tu achou isso, irmã? Ela falou assim, não, é que eu vim de lá. Falei, vem de lá, vim de lá. E lá eu sei que é assim que funciona. Eu falei, então, sem querer criar contenda, né? A sua cosmovisão, a sua compreensão das coisas vem a partir da religião falsa onde você estava envolvido, não da palavra de Deus. Então, onde está escrito na Bíblia que existe um demônio local, um demônio dedicado a uma localidade, a uma região? Em lugar nenhum. O que o texto está querendo dizer é que nas regiões celestiais existem demônios influenciando o que acontece aqui agora. O governo da Pérsia era influenciado por um demônio específico que não tem nome, não tem CPF, não tem nada disso. Ele é chamado de príncipe da Pérsia porque opera ali, mas ninguém sabe quem é, não dá para mapear, não tem como fazer nada disso. Mas por outro lado, o mesmo anjo que diz que existia um demônio influenciando os governos perversos, os governos ímpios, também tinha um anjo da parte de Deus, guerreando, batalhando, travando uma guerra pelo bem do povo do Senhor. E aí onde é que a gente encontra isso? Põe para a gente, por gentileza, Efésios 6,12, que é um dos textos clássicos, né, sobre batalha espiritual. Efésios 6,12, olha o que ele diz. Olha aqui, lá, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, aonde, irmãos? Nas regiões. O problema não é o Lula e nem o Bolsonaro. O problema não é Trump, não é Biden. Não é Sérgio Cabral, não é, eu sempre esqueço o nosso Cláudio Castro, não é Eduardo Paz, curtiu o carnaval dele lá,
Se você acredita que esses homens estão sendo influenciados por demônios que tentam destruir a boa criação de Deus, desvirtuar tudo aquilo que Deus quer fazer de bom para os homens, você precisa, como Daniel, orar ao Senhor e pedir ao Senhor que sua vontade seja feita. E ao passo que nós oramos ao Senhor, se tem demônios que influenciam esses homens, Deus envia seus anjos para também consolidar sua vontade e dar vitória ao seu povo, porque é ali que a gente quebra o pau para ter vitória nessa vida. É orando, irmão. A gente esqueceu disso aqui. A gente esqueceu que crente guerreia no joelho, crente guerreia no jejum, crente guerreia na consagração. Irmão, vai orar ao invés de ir para a rede social. E se você duvida disso, o próprio diabo sabe dessa verdade, quando ele está tentando Jesus Cristo e manda Jesus se jogar no pináculo. Ele cita Salmo 91, verso 11, onde ele diz: porque aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Os anjos do Senhor estão a serviço do povo de Deus, os anjos do Senhor estão a serviço da igreja. E aqui tem outra coisa maravilhosa, tá vendo? Um vem trazer a mensagem e o outro está quebrando ali o pau, né, para o outro levar a mensagem. Daniel está fazendo o quê? Daniel está só orando. Ele que está sendo servido pelos anjos do Senhor. E tem alguns lugares que os anjos são cultuados, né? Aqui, irmão, Jesus Cristo morreu, entregou a sua vida, manchou aquela cruz de sangue no seu lugar. Mó peleja para o irmão dar glória, né? Fala que viu um anjo. Não precisa nem ver um anjo inteiro, você fala que viu a asa. Já tem um rebuliço, um burburinho, salvo glória mais alto. Bom, os anjos são servos da igreja de Jesus Cristo. São o meio pelo qual Deus tem servido seu povo, cuidado do seu povo, protegido seu povo. Ele tem enviado um anjo para cuidar de mim, de você, para cuidar, como o Alex orou aqui, de Campo Grande, do Rio de Janeiro, do estado do Brasil. Ele envia anjos para cuidar de nós. E para ir embora desse texto, Paulo diz algo extraordinário. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz que nossas armas, ou as armas da nossa luta, da nossa milícia, né, não são carnais, mas espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Irmão, a gente precisa voltar a orar. A gente precisa voltar a orar, a gente precisa voltar a jejuar, a gente precisa voltar a consagrar a vida. A gente precisa confiar no Senhor. Por quê? Porque quando a gente tenta fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma, se houvesse uma rebelião dentro do reino medo-persa, Daniel puxando o bonde para tirar o povo judeu dali, todo mundo ia ser massacrado. Mas Daniel sabia que existe alguém que está acima dos medos e dos persas, dos babilônicos, dos gregos. Ele sabe que tem alguém acima de tudo, de todos. No versículo 20, o anjo diz para ele: vou voltar, vou para a guerra de novo. E ele começa a introduzir o que vai entrar no capítulo 11. Põe o 20 e o 21 para a gente do 10, a gente vai pular o 11 direto para o 12. E ele diz: você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia. Quem é o príncipe da Grécia? O príncipe da Grécia também é um demônio qualquer que vai atuar sobre o governo da Grécia, que vai ser o governo que se sobreporá ao governo medo-persa. É história. Qualquer livro de história paralela você vê que depois da queda da Babilônia entra o Império Medo-Persa, depois do Império Medo-Persa e a queda dele entra o reino grego, que se torna o Império Grego e depois o Império Romano. A Bíblia está contando essa história, que os livros de história também contam, e é no meio dessa história que Deus está cumprindo os seus propósitos, que os anjos estão indo para cima dos demônios, para que a vontade de Deus se estabeleça. Então eu não sei o que você espera dessa vida, onde está o seu coração, no que você está agarrado e onde está a sua esperança. O que eu sei é que não existe outro jeito de nós vencermos as batalhas dessa vida, senão confiando que Deus é o Senhor da história e que atende o seu povo por meio da oração. Nós precisamos orar. Então, está vendo? Já vai entrar o príncipe da Grécia ali. O príncipe da Pérsia está em atividade, o Império Medo-Persa vai cair e o Império Grego vai se levantar. E o capítulo 11 é o quê? Capítulo 11, versículo 1 ao 35, nada mais é do que o relato dessa história. O capítulo 11, todo ele é o relato de como os reinos vão se levantando e se sobrepondo uns aos outros. Babilônia cai, o Império Medo-Persa levanta, depois o reino grego levanta, e dentro desse contexto, no capítulo 11, Daniel ouve da boca do anjo tudo que vai acontecer de maneira pormenorizada até o reino de Antíoco Epifânio.
lá no século II a.C. Porém, antes de parar e encerrar, a partir do versículo 36, ele começa a falar sobre fatos, capítulo 11, versículo 36, ele começa a falar sobre fatos que não cabem dentro da história de Antíoco Epifânio. Que nome horrível, meu Deus. Antíoco Epifânio. E a gente já entendeu em outros textos que quando Daniel ouve alguma visão, alguma profecia sobre o espírito do anticristo, ou do próprio anticristo, ou de um rei perverso, que não cabe, é consoante ao reinado de um homem comum, a gente olha mais para frente. Nem todo mundo, mas a maioria dos ortodoxos acredita que a partir do versículo 36 até o capítulo 12, versículo 3, está se falando do final dos tempos e do anticristo, da ação do homem perverso, aquele que no final de todas as coisas se levantará contra tudo que se chama Deus, mas será vencido. Então, capítulo 11, a gente não tem necessidade de ver, porque essa história, depois você vem em casa com calma, é muito versículo. Essa história da queda e do levante dos impérios, queda, levante dos impérios, queda, levante dos impérios, até que, vamos para o capítulo 12 para a gente começar a encerrar. Capítulo 12, versículo 1, ele está falando da grande tribulação e do final dos tempos. Olha o que ele diz. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia. Olha aqui para mim. Alguns acreditam que Miguel é o responsável pelo cuidado do povo judeu. Isso porque o próprio anjo fala a Daniel que ele é o príncipe do povo de Daniel. Só que se a gente assume que essa parte final ele está falando da grande tribulação e do final dos tempos, fica muito claro que Miguel não é o príncipe responsável pelo judeu. Ele é responsável pelo povo de Deus de modo geral, que é a igreja de Jesus. Então Miguel é a figura, não é, irmão? Que você, a gente tem um anjo particular chamado Miguel, que é o bichão, que quebra o pau, mata todo mundo e tal, aquela coisa toda. Ele é o símbolo do cuidado de Deus com o seu povo. Existe um rei e súditos dispostos a guerrear pelo povo desse rei. Jesus Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores, e ele tem uma corte angelical que vai para a batalha pelo seu povo. Nós temos em quem nós podemos confiar. Não sei se eu já contei isso aqui, tinha um menino que eu estudei com ele no ginásio, meu pai dele era policial militar, qualquer coisa, irmãos, espirrava perto do menino, mostrava meu pai. Chama meu pai. Infelizmente o pai dele veio a falecer, ele não tinha mais ninguém para chamar para uma briga da escola. A igreja não é assim. A igreja sempre vai ter por quem chamar, sempre vai ter alguém disponível para guerrear as nossas batalhas. Nesse tempo de angústia, de dor e sofrimento, que é a grande tribulação, vai ter da parte de Deus cuidado, seus anjos estarão ao nosso lado, cuidando de nós, nos preservando no meio dessa angústia e desse sofrimento. Eu tenho a palavra de Deus para você essa manhã. E paz. Você está protegido, guardado, cuidado, mesmo dentro da tribulação, pelos anjos do Senhor, as ordens do Senhor para que você seja protegido e o plano de Deus se cumpra em sua vida. Você tem muito mais do que um policial militar disponível para cuidar de você. Nós temos o nosso Deus e seus anjos para cuidar das nossas vidas. Então Miguel é esse representante do cuidado de Deus para todo o seu povo. A igreja tem alguém ao seu lado que guerreia. E quando você olha para a história, é difícil entender isso, irmão. É difícil. Cativeiro babilônico, a escravidão dentro do Egito. Você olha mais para frente, todos os imperadores romanos que perseguiram a igreja de Jesus Cristo, mortos. Quem viu o filme do apóstolo Paulo lá, eu faço propaganda dele direto. Homens e mulheres crentes mortos, fincados em estacas, pegando fogo pelas ruas de Roma, jogados nas arenas. Você olha, meu Deus, esse povo está largado no universo. Mas não, nós temos alguém ao nosso lado que cuida, que protege, que zela por nós, só que não do jeito que nós pensamos. Não é porque o crente morreu que a guarda angelical falhou. É porque quando chega a sua hora, você é chamado e você vai olhar nos olhos do seu Criador, vai abraçar o seu Jesus e, como o apóstolo Paulo disse, vai pegar o lucro da morte que está ao lado do Senhor. O lucro da morte é estarmos ao lado do Senhor. Então, quando o anjo tem que meter a espada num negócio, vai.
Você pensa que perdeu aqui, mas quando chega diante do Senhor, olha nos olhos de amor do seu Cristo, e Ele te diz: você não perdeu, você me ganhou. Vem para o gozo eterno do seu Senhor. A igreja não vai perder nunca, mas tem alguém protegendo ela aqui agora. E haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmão, eu já falei, a gente está pregando sobre isso, é escatologia pura. Essas últimas partes de Daniel é escatologia pura. Pode ir lá em Apocalipse, tranquilamente você vai ver, se você não tiver o nome escrito no livro da vida, capítulo 20 do Apocalipse. Se você não tiver o nome escrito no livro da vida, me perdoa, você vai ficar de fora. O problema aqui, dentro desse contexto, não é a angústia, não é a tribulação, não é as dores. O problema é se o nome está escrito no livro ou não. Seu nome está escrito no livro ou não? Seu nome está escrito no livro ou não? Então, a gente olha para esse texto e a gente vê de maneira muito clara que o anjo está falando para Daniel, tem um caminho ainda para percorrer, tem muito reino para se levantar, tem muitas coisas para acontecer. Eu tenho que te dizer isso, irmão. Você não conhece a minha história, não conhece a sua, mas Deus conhece. Deus sabe o que tem pela frente, o que você vai ter que encarar, o que você vai ter que enfrentar, as coisas que você vai ter que passar. E se você parar agora no meio desse cativeiro babilônico, que agora já tem outro reino, né? Já é Medo-Persa, ai meu Deus, está muito difícil. Você não vai chegar nesse lugar final. Quanta gente dois. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros. Irmãos, no Antigo Testamento, isso é Daniel. Daniel falando para você aquilo que você só vê em Apocalipse. Se o seu nome não estiver escrito no livro, você vai para a vergonha e horror eterno. Mas se seu nome estiver escrito no livro, você vai ressurgir para a vida eterna. E isso aqui é a preocupação do anjo. Daniel está olhando para a história do aqui e agora. Meu Deus, como é que vai ser esse negócio? Como que vai ser a restauração dos muros? Como que vai ser a restauração do templo? E o anjo está falando, vai ter uma restauração maior. Os mortos ressuscitarão. Jesus Cristo vai voltar em glória e arrebatará a sua igreja para sempre. Foi o 3 e a gente encerra. Os que forem sábios resplandecerão como fulgor no firmamento. E os que conduzirem muitos, a justiça brilharão como as estrelas, sempre e eternamente. Ele é o povo da música, para a gente encerrar. Irmão, só tem isso na Bíblia. Daniel está preocupado com a Jerusalém terrena, com a restauração de uma pátria terrena. E eu lamento dizer uma constatação, a gente está igualzinho esse cara. Óbvio que Daniel é mais crente que nós, né? E ele vai se submeter à vontade de Deus ali. Deus vai revelando tudo para ele, ele vai submetendo. Mas pensa aí agora se você não está atrás de uma Jerusalém terrena. Pensa se você não está de olho nas coisas dessa terra. E toda a sua esperança redentiva está no aqui e agora. Poxa, Senhor, o dia que o Senhor tirar a gente desse cativeiro babilônico aqui, levar a gente lá para o Leblon, esse negócio de morar em Campo Grande, se a gente está morando de aluguel, o dia que eu comprar uma casa, isso é a mentalidade de Daniel na oração, mas o anjo corrige. Mas vê se não é muito parecido com a gente, o dia que a gente voltar para Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir o templo, vai estar resolvido. E o anjo dizendo, haverá um dia, um tempo de angústia profunda, mas o povo de Deus será salvo, aquele que tiver escrito o nome no livro, esse vai ressuscitar para a vida eterna, e quem não tiver, vai ressuscitar para horror e vergonha. Pergunta que não cala, irmão, você ainda acha que voltar para Jerusalém dessa terra vai resolver todos os seus problemas?
Pode ir se colocando de pé devagarzinho, a gente vai cear. Eu preciso te perguntar isso aqui, Daniel. O alvo das suas orações ainda é reatar esse relacionamento. Não, o dia que eu voltar para essa pessoa voltar para mim está resolvido. Está mesmo? No dia que eu voltar a trabalhar, o dia que eu voltar a fazer, o dia que eu voltar, o dia que o carro... Daniel está vendo no aqui e agora a esperança de entrar numa Jerusalém terrena. O anjo está apontando lá para frente para o grande dia da ressurreição dos santos, para o grande dia da vida de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele diz no versículo 2, né? Dos santos ressuscitariam. Conta para a gente 1 Tessalonicenses 4, a partir do 13. Vamos ler até o 18. Lá no Antigo Testamento, em acordo com o que Paulo vai ensinar no Novo Testamento, olha o que Paulo ensinou, muito parecido com o que o anjo falou. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. É o 18. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia deles os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum pereceremos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dá a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, a grande assembleia dos santos, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras que consola a crente. É isso aqui: Jesus vai voltar embora, os mortos ressuscitarão, seremos arrebatados, estaremos com Ele para sempre. Daniel, até a Jerusalém da terra vai passar, mas a nova Jerusalém está vindo aí para os perseverantes na fé. O livro de Daniel é um livro que nos traz esperança, e a esperança que contida no livro de Daniel é a mesma esperança contida em Apocalipse. Que esperança? O final já está determinado, o fim já está estabelecido. E qual é o fim? Jesus Cristo voltará em glória. Amém. Capítulo 7 de Daniel: via alguém semelhante ao Filho do Homem, descendo entre as nuvens, para se apropriar, para se apoderar do reino. Esse é Jesus Cristo nosso Senhor. Eis que vem entre as nuvens. O olho verá Daniel. Daniel vai construindo do jeito que dá esse templo, Daniel. Vai restaurando as muralhas do jeito que dá, Daniel. Porque não é sobre essa Jerusalém terrena onde está depositada a esperança da igreja. Aleluia. Nós vamos hoje celebrar, irmão. Celebrar o quê? O sacrifício de Jesus Cristo, que nos colocou nesse lugar de esperança. Nós não tínhamos esperança. Nós estávamos sem Deus no mundo, perdidos. Confiávamos nas nossas posses, nos nossos bens, nos nossos recursos, na nossa sabedoria. Mas as nossas Jerusaléns terrenas vão todas ruindo, vão caindo. De vez em quando a Babilônia entra, destrói tudo aquilo que você pensou que nunca perderia. De vez em quando o nosso castelo de cartas vai desmoronando, e a única coisa que sobra é um joelho dobrado, um queixo levantado, olhando para o céu, procurando socorro naquele que vive e reina para todo sempre, que morreu, mas ressuscitou e prometeu que um dia vai buscar a sua igreja. Daniel, as Jerusalém da terra vão e vêm,
Mas Jerusalém celestial virá para nunca mais se ir. Foi Jesus. Foi Jesus que conquistou isso para a gente na cruz. O novo e vivo caminho hoje é um acesso onde a gente vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas um dia nós entraremos de uma vez por todas na presença de Deus. Daniel sabia que a Babilônia entrou em Jerusalém por causa dos reis perversos que se desviaram. Um dia nós teremos um reino justo, santo, fiel, verdadeiro, compassivo, amoroso, gracioso. Verdade e justiça são a base do seu trono, junto da misericórdia. Essa é a esperança da igreja. Esperança da igreja. Esperança da igreja. Nós vimos agora no carnaval, geral queimado de praia. Isso é tudo é bênção, irmão. Vocês sabem que eu falo que é bênção. Eu fui para cá. Bênção. Mas tem que tirar a nossa cabeça da terra, irmão. Ele está muito carnal. A gente está muito terreno, nossa pátria celestial. Daniel tem uma pátria celestial esperando o verdadeiro povo de Jesus. Está muito no carnal, querendo construir aqui, edificar aqui, levanta aqui, o tempo caiu, mas a gente volta de pé de novo. Se Deus jogou no chão para nunca mais levantar, já pensou nisso? Então nós vamos cear hoje, celebrar ceia.